Olá, pessoal, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui celebrando o amor de norte a sul do Brasil. Mais uma live trazendo para vocês as tendências do mercado de casamentos, principalmente nas nossas regiões de norte a sul, principalmente aqui na região sul do nosso país. Eu estou falando de Foz do Iguaçu, do Paraná. Sou o André Guedes, vim aqui ser o mediador, dessa palestra maravilhosa que vocês vão ter hoje com a nossa querida Fernanda Dutra, lá de Portugal. Hoje o fuso horário é diferente, nós teremos aí a palestrante, num fuso horário diferente do nosso, um pouquinho mais tarde, que vai trazer para a gente as tendências, dos casamentos, aqui na região sul do nosso país. Mas, antes, porém, nós vamos trazer aí as pessoas que nos ajudam a construir esse momento, trazendo aí informações importantes para vocês, das tendências do mercado de cerimonial e mercado de casamentos, em todo o país. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, da onde quer que você esteja, seja no norte, seja no sul do Brasil, faça sua participação conosco, nosso chat está aberto, conforme as perguntas vão chegando, a gente vai levando ao conhecimento da nossa palestrante, e nós vamos batendo um papo, conhecendo-se cada vez mais e podendo interagir melhor nas tendências de casamento em todo o Brasil. Eu quero, neste momento especial, convidar a nossa querida amiga Miriam Deichmann. A Miriam é a coordenadora da região sul do CNCP do Brasil, tem mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela implantou, coordenou e foi professora do curso de pós-graduação Lato Sensu em gestão de cerimonial, protocolo e eventos pela PUC Paraná. Professora, palestrante com mais de 25 anos de experiência na área de cerimonial, protocolo, etiqueta, postura oficial e também social. Miriam Deichmann, muito boa noite, obrigado por fazer parte desse momento, obrigado por ter me convidado para estar aqui com vocês nessa noite especial. Tudo bem? Em continuidade à série webinar Maio, celebrando o amor de norte a sul do Brasil, o Comitê Nacional de Cerimonial Público e Protocolo e a Coordenadoria da Região Sul apresentam a segunda série. Por motivo de força maior, a palestra da Márcia Lorenzetti será agendada para outra data. Agradeço a presidente do cerimonial CNCP, Rabi Simões. A Coordenadoria da Região Sul está à disposição dos cerimonialistas e todos os participantes da webinar. Estamos felizes em recebê-los. Preparamos tudo da melhor forma possível e com muito amor. Sejam todos bem-vindos. Boa noite e obrigada. Obrigado, Deichmann, obrigado pela sua mensagem maravilhosa, traz para a gente aí uma renovação de energias positivas. Deixa eu dar uma boa noite àqueles que estão começando a nos assistir, em todos os cantos do Brasil. O André Fajardo, eu estou aqui com a Maria Goretti, a Cristina Mangieri, a Maria Goretti, a Sônia Rodrigues. Obrigado, Clefane Veneroso, obrigado por estar acompanhando todo esse trabalho que foi feito com muito carinho, através das mãos aí da nossa coordenadora da região sul, a Miriam Deichmann. E por falar em Rabi Simões, a nossa presidente do CNCP, vamos ter as honras, protocolares, Miriam, da Rabi, dando aí boa noite a todos vocês e, com certeza, participando ativamente das ações do CNCP e desse webinar celebrando o amor de norte a sul do Brasil, Rabi Simões. Boa noite. Muito obrigado, André. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Eu quero agradecer inicialmente a Miriam Daldegan por ter organizado esse evento com as parcerias do André Guedes e da Adriana Fruciante também, não é? Que é do Rio Grande do Sul, e está aí para dar uma força imensa para nós, todos nós do CNCP. E, é claro, agradecer a nossa palestrante, a Fernanda Dutra, a qual convido para fazer parte da nossa família CNCP Brasil. Essa é a segunda edição, como disse a Miriam, da série Maio Celebrando o Amor de Norte a Sul do Brasil.
Essa série é de grande importância devido ao número de cerimonialistas de casamento que temos no Brasil. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente sempre imagina que temos um número muito grande de cerimonialistas públicos, mas eu acredito que o número de cerimonialistas sociais é bem maior, aqui em Brasília. Então, é por esse motivo, por essa gama de cerimonialistas que precisam ouvir, precisam aprender com esses especialistas que o CNCP está trazendo para todos, é que nós oferecemos essa palestra, que é Destination Wedding, o que esperar dessa tendência. Então, vamos absorver bem esse conhecimento da noite de hoje. Uma boa noite para todos e vamos assistir a palestra. Obrigado, Rabi Simões, obrigado, presidente do CNCP, obrigado, Miriam Deichmann. Deixa eu falar um pouquinho da Fernanda Dutra, já coloca a Fernanda para a gente já no clique aí para o pessoal já acompanhar a Fernanda. Enquanto a Fernanda vai se preparando, eu vou trazer para vocês o currículo da Fernanda, que é assessora de eventos há 12 anos, com forte atuação no sul do Brasil e mais recentemente em Portugal, de onde ela fala neste momento para todos nós. Paralelo à sua atuação como cerimonialista, ela atua no projeto Cerimonial SA, onde mentora e capacita outras assessoras a melhorarem a atuação profissional e a gestão de suas empresas. É importante destacar que ela está no fuso horário diferente do nosso, né? Portanto, não vamos deixar ela dormir, vamos incomodá-la bastante no chat, para que depois ela possa responder as nossas perguntas e os nossos questionamentos. Com o tema, né, Destination Wedding, o que esperar dessa tendência, com vocês, Fernanda Dutra. Beijo, Fernanda, parabéns, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite do CNPC, André, Miriam, Rabi, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada em fazer parte desse maio tão bonito, porque eu, mais do que ninguém, sou uma adepta da celebração do amor, porque, para mim, se as pessoas amarem mais, o mundo fica muito melhor, né? Então, por que não amar cada vez mais? Eu preparei um material muito bacana, na minha opinião, né? Sobre Destination Wedding. Embora eu esteja em Portugal, assim, eu também procurei focar bastante na questão do Destination Wedding no Brasil, porque a gente tem uma movimentação muito grande de pessoas que moram fora e querem casar dentro do Brasil. Então, eu trouxe dados bem relevantes de casamentos no Brasil e no exterior para poder ilustrar e mostrar um pouquinho de perspectivas bem bacanas para esse nosso pós-pandemia aí, que vai ser, se Deus quiser, cheio de festa e com muito, muito, muito casamento. Então, vou começar então falando para vocês um pouquinho sobre o que é o Destination Wedding, né? A gente tem muito essa ideia de que o Destination Wedding, para acontecer, ele tem que ser fora do Brasil, porque antes da pandemia estava muito em alta a questão de casar no Caribe, casar na Europa, casar em lugares paradisíacos, e realmente o Destination Wedding, ele pode ser nesse formato, mas na verdade o termo parte do princípio que é um casamento que acontece fora da residência dos noivos, ou seja, os noivos viajam para poder realizar o casamento, e isso pode acontecer de diferentes formas. Eu trabalho há 12 anos com casamento, e eu não sei porquê, porque com combinação astral, o que aconteceu, mas eu sempre tive muitos casais, e para não dizer a maioria dos meus casais, de fora do Rio Grande do Sul. Eu atuo em Porto Alegre, a minha empresa fica em Porto Alegre, e normalmente eu tinha casais que moravam fora e que as famílias moravam aqui, gaúchos, muitas vezes, que saíram, foram estudar fora, conheceram um marido lá, casavam no exterior e depois resolviam casar em Porto Alegre também. Então, eu sempre tive muito essa ligação de casais de fora do Brasil que queriam casar em Porto Alegre. E mais recentemente, muitos casais que começaram a escolher a Serra Gaúcha como um destino para casar. Então, ali, o Vale dos Vinhedos, Gramado, Canela, sempre ficou sendo como um destino interessante para brasileiros do Norte, Nordeste, enfim, de outras regiões que optavam por casar
num cenário diferente do que estavam habituados. Então, a Serra Gaúcha começou a crescer muito nessa procura e eu comecei a atuar muito nisso. Então, hoje, eu faço muito casamento ainda em Porto Alegre, de pessoas que moram fora, dos casamentos que me restaram aí da pandemia, que não foram cancelados, remarcados, 70% são de casais de fora, Austrália, Canadá, Chile, e muitos que optaram por trocar o formato do casamento e vir casar na Europa, e eu vou explicar depois, mais à frente, o porquê. Então, assim, a gente sempre tem que ter em mente que o Destination Wedding, ele acontece fora do destino dos noivos, e a assessora normalmente atua à distância durante o processo de organização, mas na execução ela está presente, ou seja, se os noivos são fora e vão casar na cidade da cerimonialista, ela vai atuar na cidade, senão ela também vai viajar para poder executar esse evento no destino escolhido pelos noivos. Eu trouxe um pouco de informações sobre o mercado de festas no Brasil. Por mais que a gente tente buscar informações atualizadas, assim, eu até comentei com o pessoal do CNPC que eu não ia me atrelar muito a falar sobre a pandemia, porque todo mundo sabe dos impactos, o que causou no nosso mercado, e eu acho que o objetivo é ser otimista e mostrar coisas positivas. Então, assim, os dados mais recentes que o mercado de eventos nos apresenta, assim, são de 2018, 2019, 2020 já, obviamente, os dados que tem são muito negativos. Mas então, assim, para vocês terem uma ideia, o mercado de festas no Brasil em 2018 movimentou 17 bilhões de reais. E para 2020, a perspectiva era de um crescimento de 6% em cima desse valor. Então, assim, era um mercado que estava em crescimento, era um mercado que visava um incremento no seu faturamento e, por questões da pandemia, acabou impactando. Mas a gente já começa a perceber uma movimentação, uma recuperada, pouco a pouco, claro que é muito lenta, mas assim, é um mercado em expansão, que assim que as coisas melhorarem, ele vai crescer. Em termos de divisão no Brasil, mais da metade desse investimento ficou concentrado na região sudeste. Então, vejam o potencial de investimento que ali os 4 estados do sudeste têm para investir em evento. E não só isso, vejam os outros estados, o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste, o Norte, o quanto esses estados têm potencial de crescer também. Porque se o Sudeste investiu 8 bilhões de reais em 2018, o Nordeste investiu 3, a gente consegue avaliar que isso tem uma possibilidade de crescimento. Assim, as projeções indicam isso. É um mercado que tem muita demanda, então, assim, cada vez mais as pessoas querem casar. As pessoas gostam de celebrar, e aqui falando em festas, não é só casamento, a gente está falando de festas como um todo. Aqui em Portugal, quando a gente vai fazer reunião em algum salão, em alguma quinta, em algum hotel, é muito comum os portugueses falaram, porque como é bom fazer festa para brasileiro, porque brasileiro gosta de festa. Então, assim, a gente que está dentro do Brasil sabe que é um povo festeiro, mas quando a gente sai e enxerga de fora, a gente percebe que não é só gostar, ele é visto como um país festeiro e um país que investe em festa. Então, tem muita demanda e tem uma oferta elevada de serviços para o mercado de festas. Então, assim, falando não só de assessoria, mas de foto, de vídeo, de buffet, de todos esses serviços que envolvem um evento, tem uma oferta muito grande. E o que a gente, como profissional, tem que fazer? É definir um plano de negócio, é fazer um planejamento e focar na especialização da nossa empresa. Quando eu comecei a fazer casamentos, há 12 anos atrás, eu sempre dizia, o meu foco é casamento. Eu gosto de fazer casamento. Já fiz 15 anos, já fiz formatura, já fiz outras festas onde eu coordenei o cerimonial. Mas fiz por questões que aconteceram, porque o meu foco sempre foi casamento. Então, assim, eu sempre digo, quando eu estou mentorando outras assessoras, falando, vamos focar. O que tu faz bem? O que tu gosta de fazer? Porque isso é fundamental para qualificar o serviço e poder atender a uma demanda específica. E esse é um mercado que a gente sabe. Quem está no dia a dia entende isso melhor do que ninguém. Não admite erro. Uma coisinha pequenininha, às vezes, vira uma coisa muito grande, porque lida com expectativa, com sonhos. Expectativas e sonhos não estão muito bem ligados com frustração. Então, a gente tem que estar sempre se qualificando, se especializando, porque
é um mercado que o erro é visto de uma forma muito maior do que muitas vezes é. Então, assim, quando a gente fala entre cerimonialistas, assim, uma noiva nervosa, ninguém quer por perto. Então, a gente tem que trabalhar, ver essas questões para entregar o nosso melhor e poder se qualificar e ser visto como um serviço qualificado. E outra coisa que é muito importante para quem está começando, ou para quem está já no mercado há um tempo, é entender que é preciso ter paciência para maturar o cliente. Eu resolvi agora, no último ano, focar a minha empresa, direcionar para casamentos em Portugal. Claro que não vai acontecer do dia para a noite de ter 20, 30 casamentos em Portugal, porque é um processo de construção, de maturação. Primeiro o cliente te conhece, depois o cliente ganha a tua confiança, depois o cliente vai pedir um orçamento, e aí talvez daqui a 2 anos, quando o cliente optar em casar e tiver certo que vai fazer o casamento, ele te procure. Então a gente tem que plantar a semente hoje para poder colher no futuro. E o Destination Wedding é isso, porque é uma ideia diferente. Como eu falei antes, um povo festeiro quer uma festa grande, quer botar os tios, os primos, os vizinhos, a família inteira num salão e dançar, comemorar, festejar o máximo de tempo possível. E o Destination Wedding muitas vezes não permite isso. Quando a gente tem que levar um grande grupo de pessoas para fora do país, ou para um outro estado, ou para uma outra região, muitas vezes acaba inviabilizando fazer uma festa para muitas pessoas. Então, mais do que trabalhar a imagem da empresa, a imagem profissional, esse mercado de Destination Wedding precisa que a gente trabalhe a ideia, o conceito de Destination Wedding. Mostrar que não importa o porte, o tamanho da festa, e sim o amor, que é o que nos traz aqui hoje para celebrar o amor de norte a sul do Brasil. Então, assim, é começar a trazer esses elementos que mostrem a importância, a relevância que um Destination Wedding pode ter na vida de um casal, não necessariamente aquelas festas de grande porte que a gente está habituado a ver e a fazer. Vou passar a tela aqui. Então, voltando assim, falando sobre a pandemia, para vocês terem uma ideia, em 2020, aquele mercado que faturou 17 bilhões no ano anterior, ele registrou uma queda de 95% do faturamento. Então, assim, para não dizer que acabou com o nosso mercado, foi quase, assim, realmente foi uma avalanche que assolou a todos nós. Mas temos perspectivas boas para isso. A gente agora, nesse momento, está sem estado de calamidade no país. Então, a gente não tem mais isenção de impostos, tarifas, e nem mais aquelas linhas de crédito especial que a gente tinha. Hoje, as fronteiras do Brasil para outros países estão fechadas com quase todos. Tem 7 países que aceitam passageiros vindos do Brasil, a turismo. Então, a gente também tem esse empecilho, se for falar em termos de Destination Wedding, hoje, por mais que os eventos estejam liberados aqui em Portugal e em vários países do mundo, os brasileiros não conseguem vir. A gente tem um programa de vacinação lento, mal planejado, enquanto tem países aí que já estão com 70% da população vacinada, países tão grandes quanto o Brasil, a gente percebe que o nosso país patina, e isso vai prorrogando e prolongando essa estagnação do nosso mercado, né? E isso não nos dá uma previsão de retomada plena. Então, assim, enquanto eu vejo... hoje ainda fiz reunião com um casal que mora em outro país, não é Brasil, são brasileiros, que já projeta casar e tal. Dentro do Brasil, a gente percebe ainda que essa questão do Destination Wedding para o exterior ainda precisa evoluir. O que não invalida os Destination Wedding dentro do Brasil. Daqui a pouco ir casar no Nordeste, casar no Sul, ver outros cenários, outras possibilidades, né? E dentro desse cenário, o que a gente percebe? Crescimento dos eventos no formato Elopement Wedding, que é aquele casamento a 2, e que acontece muito nos Destination Wedding. Então, em vez de eu levar 15, 20 convidados para ir para o exterior casar, ou enfim, para uma praia, para as vinícolas, vai eu e o noivo, vai o casal, faz um elopement com tudo que tem direito, foto, vídeo, vestido, buquê. E aquilo que eu falei antes, e a gente trabalha esse conceito e mostra que o que vale é o casal, é o que
o sentimento deles que está ali. Então, também é uma forma da gente começar a conquistar esse espaço no mercado, trabalhando essas ideias de elopement. E os home wedding, que aí eventos em casa. Os eventos em casa, vamos lá, né? No jeitinho brasileiro, estão liberados, né? Na maioria das regiões. Então, ali a gente reúne pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, ali, o grupo familiar mais próximo, e organiza o casamento em casa. E isso tem acontecido muito e está crescendo demais. São eventos um pouco mais baratos, né? Tem menos profissionais envolvidos e realizam o sonho de casar. Eu tive um casamento, acho que foi sexta passada, sexta retrasada, já não me recordo, que era um casamento que era no passado, foi transferido para novembro, foi transferido para maio, e aí chegou agora em maio, ela me disse, Fer, eu vou casar, vai ser em casa, vai ser com o que der. Foram 11 pessoas, contando as crianças. E aí no sábado ela me escreveu, Fernanda, foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi maravilhoso. Então, assim, ela tinha uma expectativa de festa grande, com pista, com tudo que ela tinha direito, mas na verdade ela percebeu que o que importava era eles estarem ali junto das pessoas que eles amavam, celebrando a união deles. Claro que ainda tem a expectativa de futuramente fazer aquela festa grande, mas o casamento aconteceu, o amor foi celebrado e isso poderia ser num hotel, daqui a pouco fecha uma pousadinha na serra, leva o grupo familiar para a serra e faz o casamento lá. Então, o Destination, ele permite esse tipo de flexibilização, pegar um grupo de pessoas, levar para algum lugar, mesmo que seja perto, mesmo que seja ali a 1 hora de casa, mas tirar daquele ambiente comum, levar para um ambiente legal, proporcionar uma experiência diferente, isso é muito importante. Então, assim, como era o nosso mercado de Destination Wedding antes da pandemia, né? 1 a cada 6 casamentos no Brasil, ou seja, 16%, 17% dos casamentos realizados no Brasil já eram no formato Destination Wedding. E desses quase 17% dos casamentos, 96% deles aconteciam dentro do próprio Brasil. Fernando de Noronha, Búzios, Milagres, a Serra Gaúcha, que eu já tinha dito antes, Trancoso, Floripa, Campos do Jordão, Jericoacoara. Então, assim, cenários super diferentes, experiências bacanas que os noivos proporcionavam aos convidados e movimentavam uma parcela gigantesca. Calcula aí, daqueles 17 bilhões, quase 20% daquilo era Destination Wedding. Se antes da pandemia já estava nesse crescente, imagina agora que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, as pessoas estão sedentas por ter experiências novas, por vivenciar momentos diferentes, ir a lugares diferentes. Cansei de ficar em casa, cansei de ficar na cidade. Então, assim, uma percepção minha que eu vejo assim pela movimentação, pelos pedidos de orçamento, pelas reuniões que eu faço, é uma tendência que já está acontecendo. Eu quero casar, mas eu estou cansado de ficar em casa, eu estou cansado de... Me fugiu agora, não é isolamento, de distanciamento social. Eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero viajar, eu quero ir para uma praia paradisíaca, eu quero ficar ali, ter o meu casamento, depois ficar uma semana curtindo aquele lugar, ter aquela vivência, sair dessa rotina louca que a gente se enfiou aqui nessa pandemia. Então, assim, aquela tendência está acontecendo já, as pessoas já estão procurando. Talvez não com a intensidade que vai acontecer ainda daqui para frente, mas é um segmento que está crescendo e já aponta. Hoje eu estava conversando com uma agência de viagens que é minha parceira no Brasil, e eles estavam dizendo, Fê, está voltando, está acontecendo, está vindo pedido de orçamento. O que tu acha? Tu acha que a gente consegue jogar aqui e ali? Porque vai ter que ter muito jogo de cintura de todos os envolvidos para conseguir viabilizar dentro das restrições, dentro das limitações. Mas isso está acontecendo já. Até 2020, o mercado de eventos, em geral, registrava crescimento de 14% ao ano, enquanto os Destination Wedding cresciam entre 20% e 30%. Então, assim, o que eu estava falando, vinha num crescente, vinha numa evolução, e se não fosse a pandemia, talvez hoje aqueles 16% ali já estariam quase em 30%, 40%, porque
estava crescendo. E não é porque teve a pandemia que deu uma pausa nesse crescimento que as coisas não vão voltar ao seu que era. As pessoas vão querer casar, vão continuar casando, não vai parar os casamentos, assim como não parou durante a pandemia inteira, né? Vamos ser realistas. Sempre tinha um casamento acontecendo, nem que fosse no cartório, um casamento civil acontecendo, mas os casamentos continuaram acontecendo. E aquele crescimento do Destination Wedding, junto da vontade das pessoas, que as pessoas estão de viajar, de poder voltar a ter uma vida de experiências, juntos vai eclodir num crescimento grandioso dos Destination Wedding. Coisas que a gente sabe, mas que vale a pena reforçar sempre. Um casamento tradicional, bota aí 100, 200 convidados no Brasil, é muito alto. Se a gente faz uma comparação com um casamento em Portugal, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um casamento no Brasil é caríssimo. Nenhum português em sã consciência aceitaria pagar o que se paga no Brasil por um casamento. E por incrível que pareça, dependendo do número de convidados, incluindo o transporte, incluindo o hotel, é muito mais barato vir casar aqui do que fazer uma festa grande no Brasil. É chocante essas informações, porque eu tinha uma percepção disso, mas depois que eu cheguei aqui, que eu comecei a botar na ponta do papel e fazer cálculo e converter, e olha que a gente multiplica por quase 7, em função do câmbio do real e do euro, é um absurdo o valor dos casamentos no Brasil, o que as pessoas investem. Então, assim, além de ser caríssimo, o Destination Wedding permite uma redução de lista de convidados. Ontem eu estava conversando com uma noiva de São Paulo e ela me disse, ai, Feira, eu quero muito casar, eu já adiei por causa da pandemia, não sei o quê, e eu queria uma coisa mais bucólica, em meio a um cenário mais natural e tal. Só que se eu casar aqui em São Paulo, eu vou ter que convidar pelo menos 100 pessoas, e eu não estou disposta. Eu quero convidar, sei lá, 20 pessoas, 30 no máximo, porque são as pessoas que realmente são importantes para mim. Então, eu quero casar em Portugal, porque aí eu tenho desculpa para poder cortar minha lista. E é verdade, imagina pagar viagem para 100 pessoas? Não, pega ali 20, 30, faz uma festa bacana, num cenário legal, proporciona uma viagem para eles e economiza. Sai muito mais barato. Outra coisa, o Destination Wedding muda o conceito do evento. Não é mais o espetáculo. É um evento intimista. Hoje eu recebi no Instagram, não vou lembrar quem me mandou no Cerimonial SA, uma noiva que chegou numa cachopa de balões voando. Gente, passou. Isso é passado. Os casamentos e espetáculos não vão ser uma constante daqui para frente. Passou essa era. É uma questão muito mais íntima de trazer quem realmente é importante, daquilo que é realmente relevante para o casal. Fora as experiências diferentes, né? Nada impede de trazer, levar, sei lá, para Cancún, um grupo de amigos, de família para casar, faz o casamento ali na quinta-feira, depois fica até a outra quinta-feira curtindo a viagem, o hotel. Então, assim, é uma experiência diferente. Deixa de ser algo convencional e passa a ser algo marcante não só para os noivos, mas para todos os envolvidos, para todos os convidados. Em relação aos destinos nacionais, a gente tem um ponto positivo que é o custo-benefício, porque é tudo em real, não precisa converter, não tem que ver visto, passaporte, coisas mais burocráticas, não. E demanda menos tempo. Dependendo do destino, dá para viajar na sexta, casa no sábado, aproveita domingo e volta segunda de manhã e já chega e vai trabalhar. Então, assim, a gente consegue otimizar o tempo dos convidados, ou consegue viabilizar o evento com mais restrições. Os destinos nacionais proporcionam isso muito bem. Eu nunca vou esquecer um casal, deixa eu lembrar de onde eles eram, acho que eles eram de Goiás, que foram casar em Gramado. Eles chegaram na sexta-feira, e aí a organização do Destination Wedding não se limita ao evento. Então, a gente organizou todo um trabalho de receptivo no hotel, receberam os convidados, botaram numa van, levamos para a serra, chegaram na serra, no hotel, já tinha os kits de boas-vindas do casamento nos quartos de cada convidado, ficaram ali, tivemos um jantar naquela sexta-feira à noite,
jantaram, foram dormir. No sábado pela manhã, as convidadas acordaram, a gente já tinha agendado salões de beleza, foram fazer cabelo, maquiagem, depois voltaram para o hotel. Então, sábado de tarde, igreja, de noite, festa, terminou a festa, volta para o hotel, dorme. No domingo, a gente organizou um café colonial, aquele pessoal acho que nunca tinha, não sei se, a gente tem gente de todo o Brasil, mas no Sul, a gente tem o café colonial, que é uma mesa vasta, com todas as comidas possíveis. E o pessoal dizia, meu Deus, é o melhor fim de semana da minha vida, porque eu jantei, tive um jantar maravilhoso na sexta, uma festa maravilhosa no sábado, no domingo, essa mesa de café colonial que tem 3 quilômetros, terminou o café colonial, bota na van, leva para o aeroporto, do aeroporto, eu dizia para a noiva, é praticamente o pacote de viagens casamento do fulano e da fulana, dá para botar na CVC que as pessoas vão comprar, porque foram 3 dias de experiência atrás de experiência, experiência atrás de experiência, e na verdade o casamento foi um pedacinho daquilo tudo que eles viveram. E isso não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo dá para fazer. E outra coisa que eu já tinha falado, tem uma alta demanda de brasileiros que moram no exterior e que querem casar no Brasil. Por mais que casem fora, eu tenho vários casais que fazem 2 casamentos, casam no país do noivo e depois no sul, na família da noiva, ou o contrário, casam. Eles fazem 2 casamentos e 2 festas bacanas, e isso é um destination wedding, porque eles acabam viajando e nisso vem a família do noivo junto, que é do exterior. Então, assim, essa mescla de culturas acaba construindo a experiência que o destination wedding se propõe a proporcionar. E o que esperar daqui para frente do destination wedding? Quem é que casa? Qual é o perfil médio do casal que opta por destination wedding? É um casal da geração Y. Não sei se vocês têm esse conhecimento melhor assim sobre geração Y, mas é quem nasceu entre os anos 80 e 2000 ali, que é uma pessoa globalizada, conectada, ela busca personalização. Então, assim, o que todo mundo quer muitas vezes não é o que me atende, eu quero algo específico para mim. Casais que muitas vezes são independentes e são eles que arcam com o casamento. Não tem mais aquela coisa do pai da noiva paga o casamento, ou os pais se juntam e pagam o casamento. É um casal que paga isso do seu próprio orçamento mensal ali, se organiza. Muitas vezes é o segundo casamento do casal. Já teve o primeiro casamento na igreja, com véu, com grinalda, com festa para toda a sociedade. Agora, no segundo, eu quero alguma coisa mais nossa, só para formalizar para a gente. É muito comum, eu vou dizer que desses que viajam para casar, pelo menos metade é o segundo casamento, dos que eu faço, pelo menos. Então, muitas vezes já tem filho, muitas vezes é o casal que juntou as escovinhas de dente, já tem filho, filha e tal, e aí estão lá 5, 6 anos juntos, vamos casar? Vamos casar. E aí eles optam por fazer aquela viagem em família, casar e celebrar o amor e o casamento deles. Para eles, o que é prioritário? Destinos com orçamentos atrativos. Então, custo-benefício, sempre. Entre pagar, vamos lá, 100 mil reais numa festa em Porto Alegre, ou os mesmos 100 mil reais num casamento em, sei lá, no Caribe, 100 mil reais num casamento no Caribe. Não tem. Então, assim, o custo-benefício sempre vai pesar. Cenários visualmente impactantes. Assim, quando a pessoa opta por casar num destination wedding, ela quer aquele cenário de tirar o fôlego, de cinema, seja uma vinícola, seja serra, seja praia, seja um pico de neve, é um cenário diferenciado. Foto, alto peso para o registro fotográfico. Não adianta nada fazer um destination wedding num cenário desses e não ter registro. Então, assim, é um casal que prioriza fotógrafo, e tem muito fotógrafo, não sei se tem fotógrafo nos assistindo aqui, mas tem muito fotógrafo que está se especializando nessa linha de trabalho de destination wedding, de pegar o casal, mas concentrar também no cenário, porque são linhas de trabalho diferentes. Aquele fotógrafo que fotografa o casal mais tradicional, na igreja, talvez ele não seja tão bacana para fazer um destination wedding, ele não tem aquele olhar que vai captar
o contexto, o entorno todo. Então, tem muito fotógrafo se especializando nesse nicho, e isso tem um peso muito grande para o casal que opta por esse formato de casamento. Opções de all-inclusive. Então, assim, fecha um hotel, ou pega um hotel que já tenha um espaço reservado para cerimônia, e ali se hospeda, ali casa, ali passa a semana depois de lua de mel, fica tudo num lugar só. Porque isso evita deslocamento, evita ter que... vai para um hotel, depois sai daquele hotel, vai para o hotel onde vai acontecer o casamento, sabe? Aquela coisa facilita para quem está organizando e facilita para quem está indo ter essa experiência, para os convidados. Esses casais vivem cercados de informação no mundo. Eles sabem tudo. Na verdade, quando eles chegam na assessora, eles já sabem o que eles querem, onde eles querem, como eles querem. Então, assim, entra aquele ponto que eu falei lá no início de definir o planejamento, a diferenciação da empresa. Não sei se vocês... Eu falo muito no cerimonial SA da persona. Quem é a persona? Quem é o meu cliente? Quem é que vai chegar e vai me procurar para eu organizar um Destination Wedding? No momento em que eu me posiciono para fazer esse tipo de evento, eu tenho que saber quem é que vai me procurar para contratar esse tipo de serviço. Então, isso é muito importante. E aí entram vários canais de busca, Google, Pinterest, o Instagram, se posicionar, ter um site bacana, ter imagens, ter referências, isso é muito importante para esse tipo de cliente. Pensem em vocês, um cliente que está em Porto Alegre, me contrata que estou em Lisboa para fazer um casamento, a gente fica ali um ano se falando à distância, ele precisa confiar em mim. Imagina, ele sai de lá, chega em Lisboa, meu casamento? Não, foi um golpe. Então, assim, a gente tem que ter essas referências, tem que ter as pessoas, tem que conquistar essa confiança, porque é um investimento alto. Muitas vezes o contrato está feito em Portugal, então, assim, como é que eu vou processar uma pessoa lá no Brasil? O cliente pensa nisso, ele fica em dúvida sobre como proceder. Então, ter esse respaldo legal, ter tudo isso é muito importante para esse perfil de noivos, porque eles sabem que é difícil, eles sabem que em caso de problema é complicado deles se defenderem, e fora que é um investimento alto, então não vai depositar aí uma quantia grande para uma pessoa que eles não têm a confiança, né? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Esse perfil de público, então, está ali entre os 25 e 34 anos, prioritariamente. Normalmente é um público, é um casal que tem um nível de escolaridade mais alto. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Destination Wedding Planner Congress. Não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso compartilhar essa apresentação e ali tem a fonte. Fizeram uma pesquisa para ver quem é o perfil de cliente. E é um perfil com uma escolaridade mais alta, mais crítico, mais exigente. E nesse mesmo material, fizeram uma pesquisa, a origem dos casais que optam por Destination Wedding só em Portugal, 20% são brasileiros. Então, assim, aquela história do brasileiro é festeiro e faz festa em qualquer lugar, é verdade. Isso a gente tem dados que comprovam, que constatam essa informação. Depois tem Inglaterra, os ingleses também gostam de uma festa que só eles. Italianos, angolanos, espanhóis e escoceses. Isso em Portugal, tá? Agora eu me lembrei que eu tinha passado, eu vou voltar lá, espera um pouquinho. Aqui eu tinha falado sobre os destinos mais procurados pelos brasileiros dentro do Brasil, mas eu não falei sobre os destinos mais procurados fora do Brasil. Então aí a gente tem Punta Cana como primeiro lugar disparado, Cancún, que também está ali no paraíso, né? Las Vegas, principalmente pelos casamentos rápidos, Lisboa, aqui, Portugal, né? A Toscana, Paris, Chile e Grécia. Esses são os países mais procurados para fazer casamentos fora do Brasil, para esse formato de Destination Wedding. Desculpem, eu tinha pulado isso antes. Mas vamos voltar aqui, então. E por que essas pessoas escolhem o Destination Wedding como um formato de casamento? Dessa pesquisa, com 120 casais que escolheram Portugal como destino, 99 deles disseram que por ser um casamento mais íntimo.
eles queriam essa questão da intimidade, do casamento menor. Isso antes da pandemia, tá? Isso foi uma pesquisa feita em 2019. Então, para vocês verem que o que já era uma tendência antes da pandemia, a pandemia reforçou e pós-pandemia tende a crescer nesse formato mais aconchegante, mais íntimo. Outro motivo para a escolha é por ser um destino especial para o casal. Ou porque tem é descendente, tem familiares, ou porque se conheceram numa viagem de turismo ali, ou porque já tinham viajado e tido uma experiência bacana e quiseram trazer os convidados para viverem aquela experiência. Outro motivo pela escolha de um destination wedding é facilidade no planejamento. Parece estranho, facilidade no planejamento, organizar um casamento longe? Sim, porque normalmente os lugares que fazem esse tipo de casamento, eles já têm algumas facilidades, assim. Quando tu contrata o espaço, já tem ali vários serviços acoplados que facilitam para quem está contratando. Não chega a ser uma venda casada, porque eles têm sugestões. Para flores tem fulano, 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 fulano. O cliente, ele já direciona a escolha de acordo com as referências que o local passa. Outro motivo, a questão financeira, porque é mais barato que um casamento tradicional, e isso é fato. Normalmente, ele fica mais acessível porque diminui a lista, porque os destinos já têm esses serviços acoplados na contratação, então isso acaba otimizando custos. Então, ele acaba, no fim das contas, sendo mais barato do que um grande casamento tradicional. Porque tinha o sonho de casar na praia, e isso é, principalmente no sul, e eu digo no sul, no Rio Grande do Sul, que a gente tem uma carência de praias mais paradisíacas, vamos dizer assim, acaba sendo um diferencial ter um lugar bacana para levar os convidados e para ter a experiência de casar. Acesso fácil aos convidados, especialmente naqueles casos quando o casal mora fora e vai casar na cidade natal. Então, isso facilita para os convidados, em vez de levar todo mundo para onde eles estão morando, vem só eles e facilita para quem está já próximo. Uma ou ambas famílias residem. Então, que se for ver, está muito atrelada ao acesso fácil aos convidados. Então, isso acaba facilitando para quem opta por um destination wedding. E o que pesa na escolha do destino? Acesso, distância, facilidade. E aí tem um ponto super positivo para Portugal aqui, ó, se algum de vocês quiser casar, tem voo direto. De quase todas as regiões do país tem voo direto Brasil-Lisboa. De Porto Alegre tem, de São Paulo, de Minas, do Nordeste. Então, é fácil. Em 12 horas, chegou. Isso facilita para quem está viajando num curto espaço de tempo, ou para facilitar mesmo os trâmites de viagem. Se for dentro do Brasil, também super fácil, dependendo da região, em 5, 6 horas entre voos e transfer terrestre, a pessoa já está no destino. Referências, famosos que casaram no local, amigos próximos, isso tudo desperta a vontade de casar em determinado destino. O preço sempre aparece, não tem escolha. Segurança, então a questão da segurança, de poder fazer um casamento numa praça central e não ter problema de segurança no entorno. A wedding planner, olha o peso que vocês podem assumir no planejamento. O registro, que eu já tinha falado antes, então a importância de ter foto, de ter um vídeo, daqui a pouco um drone que registra todo aquele cenário. O clima, e aí pega muito aquelas regiões que têm variações bruscas de temperatura e de chuva. Então, assim, um clima ameno, estável, isso facilita muito para a questão do destination wedding, para a escolha do destino. Oh, não me apareceu a legenda aqui. Não, apareceu sim, que está na minha barra aqui. E como essa gente organiza esse casamento à distância? 81%. É muita gente por uma wedding planner. Então, é por nós, assessores, cerimonialistas. Olha aí que boom que a gente pode ter ali na frente.
com o crescimento dos casamentos à distância e a cerimonialista, é tudo que os casais precisam. Depois, 13% é com a família, e normalmente a família acaba pedindo ajuda para uma cerimonialista, por uma wedding planner, só faz o meio de campo com o casal, e 6% pelos agentes de viagem. Então, assim, isso também é uma coisa bem importante para quem vai optar e deseja trabalhar com Destination Wedding. Tenha parceiros de agência de viagem, tenha parceiros de turismo que possam te auxiliar nessa questão mais burocrática, de viagem, de transfer, de hospedagem, porque isso foge um pouco do trabalho de wedding planner, de assessoria, de eventos, e traz credibilidade e confiança para quem está contratando. Então, saber que vai ter uma empresa especializada nisso, dando suporte junto com a cerimonialista. Então, qual é o papel da wedding planner nesse processo? Facilitar. Facilitar a vida do casal que opta pelo Destination Wedding. Atendimento online, já era muito comum, óbvio, com os casais que eu tinha que moravam fora, era muito frequente os atendimentos online, a pandemia banalizou isso, acho que hoje em dia, bom, estamos aqui num evento online, então esse atendimento online, ele está frequente, ele está constante, a rede de parceiros, e aí entra agência, entra hotéis, entra empresas de transfers, tanto no local do destino, quanto no local que a cerimonialista atua e os clientes vêm casar. Conhecimento da cultura local. Então, em Portugal tem um determinado momento nos casamentos que em determinado momento não, a qualquer momento os convidados começam a bater talheres, os noivos precisam parar tudo que eles estão fazendo, levantar e dar um beijo. Aí os noivos deram um beijo, voltaram para jantar, no que sentaram começa a bater talher de novo. E assim eles passam a noite inteira batendo talher, ganhando beijinho, batendo talher, ganhando beijinho. É cultural, faz parte. Então, assim, entender, conhecer quais são as peculiaridades e adaptar isso ao jeito brasileiro. Eu vejo muito cerimonialista que trabalha em outros países dizendo, é porque aqui os casamentos funcionam assim, em Portugal é assado, na Itália é assim, isso é típico daqui. Se vocês vão fazer casamento para brasileiros, tem que ser um casamento brasileiro naquele destino. Então, assim, claro que tem peculiaridades locais que vale a pena adaptar, mas a gente tem que pensar com a cabeça do casal brasileiro. O que o casal gosta, o que o casal quer, o que o casal espera, e adaptar aquilo ao ambiente em que a festa ou cerimonial vai acontecer. Visita técnica, então, a cerimonialista tem que conhecer o espaço, tem que saber, e não só o espaço do evento, mas a cidade, a rede de apoio ao redor de onde o evento vai acontecer. A visita técnica é fundamental. Ai, Fernanda, mas eu estou organizando um casamento de um casal em Paris, não posso ir lá fazer uma visita técnica, não cobrei isso. Rede de parceiros. Tem que ter um apoio local lá que te dê suporte, e essa pessoa vai lá, hoje em dia, com o atendimento online, FaceTime, feira, aqui tem essa parede, aqui tem essa passagem de tubulação, enfim, a visita técnica tem que acontecer. A consultoria de viagem, que eu já tinha falado antes, e orientação jurídica. Visto, questão de contratos internacionais, muitas vezes, como conduzir isso, é importante que a assessora tenha esse suporte. A Wedding Planner tem que gerar conteúdo informativo e elucidativo. Aquilo que eu falei de educar, de mostrar o formato, começar a construir a ideia, mostrar que é legal, que é importante, que vale a pena investir num Destination Wedding. Isso é gerar conteúdo. Instagram, Pinterest, num próprio site, e-mail marketing, enfim, começar a criar uma rede de informações para se tornar referência, para se tornar um ponto de informação para quem busca Destination Wedding em determinada região. O parceiro forte para agenciamento de turismo, eu bato nessa tecla de novo, e trazer segurança nesse momento quanto às questões para o casal, quanto às questões sanitárias. Então, assim, protocolos. Em determinada região está liberado eventos até X% da capacidade do salão. Tem que ter esse protocolo, esse. Mostrar para o casal o que é possível fazer dentro das limitações. Trazer segurança nesse aspecto para ele. O que esperar? Então, assim, os eventos no exterior estão sendo liberados e estão atraindo muitos brasileiros. Na Flórida, os eventos estão liberados sem protocolo e sem distanciamento já. Então, assim,
tenho um visto americano, estou vacinado, ou até posso tomar a vacina lá, que eu acho que eles estão vacinando em alguns casos turista. Posso casar lá sem protocolo nenhum. Festa normal, pista, sem máscara, sem álcool gel, com tudo que eu tenho direito. Londres fez agora, faz umas 3 semanas, um evento teste para 2.000 pessoas. Os protocolos eram até a porta, da porta para dentro, 0 protocolo. E o nível de contaminação foi baixíssimo, foi mínimo, para não dizer inexistente, porque sempre tem um que outro, porque pode até não ter sido contaminado dentro da festa. Mas o que é isso? Reflexo de vacinação. Barcelona fez um evento teste para 5.000 pessoas e também deu muito certo. As pessoas eram testadas na entrada, teste rápido, positivou, não entra. Negativo, entra, faz o que quiser aí dentro, não tem protocolo. Então, isso é uma tendência, isso vai acontecer. Os eventos estão começando a ser liberados no exterior. Hoje, o governo português avisou que agora em junho vai vacinar a faixa etária dos 40 e dos 30 anos. Então, assim, no momento em que começa a vacinar aos 30 anos, é porque os protocolos vão cair na sequência. Então, vai se abrir fronteiras, porque aí se a população está vacinada, pode abrir fronteira para outros países, e se Deus quiser, vai abrir para o Brasil. E os protocolos começam a cair gradativamente. Então, hoje a gente está trabalhando com 50% da capacidade do local, daqui a pouco já vai para 70%, quando vê já está 100% e liberou a pista. Então, pouco a pouco, as coisas vão liberando, tudo reflexo da vacinação. E esses eventos testes têm mostrado resultados muito bons nesses países com a vacinação avançada. O que esperar? 84% dos noivos remarcaram ou adiaram os casamentos, eles não cancelaram em 2020. E planejam executá-los em outros formatos. Destination Wedding. Bota aí, faz com o teu cliente. Ai, pois é, não sei, porque está demorando muito para liberar no Brasil. Vamos casar fora? Esse é o papel da cerimonialista, traz opções, traz soluções para ele. Mostra que é possível fazer o casamento dele, mesmo que seja em outro formato, em outro local. 57% dos entrevistados pelo inquérito do Destination Wedding Planner Congress apostam em aumento na procura do Destination Wedding. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de estarem isoladas, estão com saudade, elas têm saudade de pessoas, elas têm saudade de viajar, elas têm saudade de viver coisas diferentes. E porque estamos aí há quase 1 ano e meio com experiências limitadas. Então, eu quero viver o que a vida me permitir. E isso inclui viajar, inclui casar num destino exótico, num destino super diferente. É a tendência. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Estão preparados para fazer Destination Wedding? Eu quero dizer para vocês que se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, ai, Fernanda, eu tenho um cliente que quer casar em Portugal, me chama, me escreve, me liga, me manda o WhatsApp, porque eu posso dar esse suporte para vocês aqui, posso ajudar em outras regiões também, porque o importante é casar e fazer essa gente fazer essa gente perceber que vale a pena casar e celebrar o amor em qualquer circunstância, em qualquer lugar, de norte a sul. Maravilha, Fernanda. Muito Tomar uma água que obrigado. eu falei demais. Não, as experiências sempre são boas onde quer que elas estejam, né? Fora do Brasil, em qualquer canto do nosso país, sempre trazendo informações atualizadas e buscando cada vez mais, né, melhorar, né, o entrosamento profissional entre vários profissionais espalhados por mundo afora. Afinal de contas, como você destacou, e eu até fiz questão de anotar aqui, né, que é uma tendência, né, esses mini weddings, o elopement, são tendências minimalistas que estão chegando, estão fazendo, né, o seu espaço, né? Como disse a Lina Graziella, né, Lina, tudo bem, querida? Obrigado aí pela sua audiência conosco. O casamento mais intimista está ficando na moda. Afinal de contas, o brasileiro gosta de festa, né, Fernando? Gosta de 300, 200, 300 pessoas. E agora o casamento intimista está chegando, né, e está fazendo o brasileiro entrar também numa nova proporção de eventos. Né? Isso que eu quero destacar com você, essa tendência dos mini weddings, a tendências do elopement, né? São tendências que você acredita que ficam no Brasil após pandemia? Acho que fica. Acho que veio para ficar, sinceramente, porque era muito comum eu receber clientes, casais que
me procuravam para fazer um casamento e tal, e aí eu começava a fazer uma projeção de orçamento dentro do que eles me falavam que queriam. Porque a gente quer banda, porque a gente quer escola de samba, porque a gente quer foguete. E eu, olha, vai ficar em tantos mil reais. Ai, não dá para fazer, foge do nosso. E aí, em vez de adaptar e reduzir, eles acabavam abrindo mão de realizar o sonho do casamento. E agora eu percebo que eles já não estão mais vendo isso. Assim. O elopement, ele está sendo, o elopement e os mini weddings, como uma alternativa viável. Porque antes, não, se não for para fazer para 300 pessoas, eu prefiro não casar. Hoje em dia não, eu quero casar. Se tiver que ser para 10 pessoas, vai ser para 10 pessoas. Então, eu acho que inverter um pouco os valores. Aquilo que eu falei de que não é mais o espetáculo, o casamento espetáculo, no meu ponto de vista, ele está caindo por terra, assim. Talvez futuramente, como tudo é em ciclos, né? Daqui a pouco, daqui a uns anos, ele volta a estar em alta, mas nos próximos, assim, agora, na retomada, o evento, o casamento espetáculo, aquele show que muitas vezes era para impressionar os outros, nem era tanto para o casal, e a gente que está nos bastidores sabe que tem muito disso, ele vai por terra porque o foco agora é casar, é celebrar com quem eu amo, com quem é realmente importante e relevante na nossa história, e fazer o casamento no formato que for possível. Celebrar o amor de norte a sul do nosso Brasil. Deixa eu passar para você aqui, Fernanda, algumas pessoas que já estão mantendo contato conosco através do nosso chat, né? A Adriana Fruciante é nossa mentora, ela que está fazendo toda a captação lá dos chats, passando para a gente aqui. Deixa eu mandar um abraço para a Célia Amaral. Obrigado, Célia, por estar assistindo aí, né, a nossa live. A Alessandra Bezerra, a Tatiana Souza, a Ieda Lima, a Sônia Rodrigues, a Beatriz Magalhães de Moraes, obrigado a todos vocês que estão aí aproveitando, né, essa experiência e absorvendo cada vez mais informação. Carla Paranhos, obrigado, parabéns, Fernanda, ela está dizendo, a Silvia Martinez, excelente apresentação, muito parabéns. Deixa eu fazer a pergunta da Maria Goretti para você, Fernandinha. Vamos lá. Antes da gente passar para a Miriam Deichmann, que vai encerrar com a gente. Ela está dizendo aqui, boa noite, Fernanda. A Europa sempre teve a fama de ter bons fornecedores para eventos. Na sua visão, isto é verdade? E como cerimonialista, está sendo fácil encontrar fornecedores parceiros aí em Portugal? Diz a Maria Goretti. Maria, o que acontece, assim, são culturas muito diferentes. Então, assim, a gente tem que aprender a conhecer o europeu, e especialmente o português, no meu caso. O português é desconfiado. Ele não é... No Brasil, tu chega num qualquer fornecedor, nunca trabalhou, olha só, eu preciso fazer isso, mas claro, vamos fazer assim, e a coisa acontece. Aqui, eu estava falando com o pessoal, a minha equipe de Porto Alegre, semana passada, numa reunião, que eu estava super frustrada, porque aqui a resposta é sempre não. Eu queria fazer, não sei, não dá. Aí, assim, como assim não dá? Mas e se a gente faz assim, assado? Então talvez dê. Então, assim, os fornecedores têm um trabalho diferente do padrão brasileiro, assim. Tanto que a maioria dos que eu falo, principalmente de decoração, meu sonho é fazer uma festa como as do Brasil, porque as prioridades são diferentes aqui. Enquanto no Brasil a decoração tem um peso grande no processo de organização do casamento, em Portugal não. A decoração, para não dizer que é o último, é o penúltimo, antepenúltimo, porque o foco deles é gastronomia, é bebida, é música. A decoração, ela não assume um papel importante para os portugueses. Mas, como eu falei, a gente tem que fazer casamento. No meu caso, o meu negócio é fazer casamento para brasileiro em Portugal. E eu sei que para o brasileiro a decoração é importante. Então, agora o meu trabalho tem sido muito em mostrar para os fornecedores daqui, olha, dá para fazer, porque o português, ele não quer pagar. Tudo que ele acha que está caro, ele já não vai fazer. Então, a decoração sempre é um investimento pequeno, porque não vou botar dinheiro em flor fora. E aí, as primeiras reuniões que eu fazia com decoradora, era muito isso. Vamos botar aqui um vasinho com uma flor. Eu, não. O meu cliente quer um arranjo tipo esse aqui da foto. Mas vai ficar muito caro. Tudo bem. A gente vai passar o preço para ele vai dizer se quer ou não. Então, assim, os fornecedores são muito bons, são tecnicamente melhores que muitos dos que eu já trabalhei no Brasil, mas eles têm muito essa visão
do minimalista, do foco no orçamento. Ah, não, mas é que se eu botar 5 flores vai ficar muito caro, vou botar uma. Não, orça com 5 para mim. Depois, se o cliente achar caro, a gente ajusta, mas porque eles têm aquele chip de que tem que ser barato. Então, isso para mim é o mais dificultoso no momento, assim, é ou não. Ah, vamos fazer um arranjo igual esse? Ah, não vou nem orçar porque vai ficar caro. Não, orça, por favor, o cliente quer. E eu sempre digo, não, nós já temos. E se daqui a pouco ele achar que o preço está bom e quiser fazer? A gente vai deixar de fazer um trabalho diferente, bonito, porque acha que o cliente vai achar caro? Então, isso é um trabalho de mudança de perfil que eu estou tentando trabalhar com os parceiros que eu fiz aqui. Mas não é difícil fazer parceiro. As pessoas são muito solícitas, gostam muito de fazer festa para brasileiro. Eles têm essa coisa de é bom fazer festa para brasileiro, o brasileiro se diverte, o brasileiro é divertido, o brasileiro é legal. Então, para eles, fazer casamento para brasileiro é um super currículo. Então, eles gostam, eles querem. Só é essa questão de com jogo de cintura e mostrando para eles que talvez aquele padrão que eles estão acostumados de fazer para os europeus seja um pouco diferente do brasileiro e que vale a pena tentar fazer alguma coisa diferente, até para gerar portfólio para eles, e daqui a pouco, quando vê, mostra para os portugueses que vale a pena investir um pouquinho mais aqui e ali. Enfim, eu acho que tudo é um processo. Vamos passar aqui para a próxima pergunta, então. Eu tenho aqui a pergunta da Osânia Barros. A Osânia está perguntando: os Destination Wedding, você leva o celebrante ou você contrata alguém aí do local? Ah, é relevante. Normalmente, assim, um celebrante aqui é muito caro. Tá? O valor de um celebrante não é... quando multiplica por 6,5, 7, assim, é quase absurdo o valor que cobram para celebrar um casamento. Acontece muito aqui de fazer casamento na igreja, assim, o casamento na igreja é forte, ele tem uma importância muito grande, mas acontece muito do irmão celebrar, de um padrinho celebrar. Tem algumas características portuguesas que acabam ficando por aqui, que é dessa participação das pessoas próximas ali na cerimônia, tudo. Então, isso acontece bastante. Mas, normalmente, quando a gente vai contratar um celebrante profissional, acaba sendo daqui, acaba sendo local. Tem alguns brasileiros que estão aqui, que fazem celebração de casamento, porque se for colocar, por mais que seja caro, mas se for colocar o custo do deslocamento para trazer alguém do Brasil, acaba ficando caro, muito mais caro do que contratar alguém da região. Então aí a gente praticamente emplaca também a pergunta da Adriana, nossa querida colega, Adriana Pruciante. Ela fala do organizador de eventos, né, o wedding planning. Então, se você precisa ter um wedding planner do destino e outro wedding planner do lugar de origem dos noivos. Por exemplo, o noivo é do Brasil, né? Ele leva o wedding planner dele, ou você contrata aí e os dois se encontram em Portugal e fazem a cerimônia acontecer? Não, na verdade, assim, eu já tive algumas experiências assim. Tem algumas cerimonialistas, wedding planners brasileiras, que fazem toda a organização com um suporte local e na execução, no dia do evento, quem executa é esse suporte local. Então, tem algumas profissionais aqui em Portugal que têm parceiras do Brasil, a maioria, acho que quase todas são brasileiras. Tem uma cerimonialista, por exemplo, no Rio, organiza todo o casamento com o casal no Rio, e se ela não cobra esse deslocamento deles para vir para cá fazer o cerimonial no dia do evento, conduzir a organização, ela tem um parceiro local que faz isso por ela. Então, tem essa ferramenta, mas ter 2 wedding planners, um no local de destino e um no local de origem, digamos assim, acho que é desnecessário. A maioria todos os meus clientes eu faço a organização à distância, por reunião online e tudo, e aí muitos eu acabo conhecendo 1, 2 dias antes do casamento pessoalmente, porque a gente faz todas as tratativas à distância mesmo, por computador, enfim, por FaceTime. E aí eles chegam, aí na chegada a gente
se conhece e toma um café e se abraça agora, no caso, não, mas enfim, cria aquele vínculo para que no dia do casamento, que normalmente é 2, 3 dias depois da chegada, as coisas fluam com mais naturalidade. Mas é muito engraçado que mesmo à distância, assim, por computador, e mesmo antes da pandemia, quando a gente ia se conhecer pessoalmente, parecia que a gente já era íntimo, a gente já se conhecia no olhar, enfim, mesmo à distância, a gente vai criando esse vínculo e esse laço com o cliente para na hora da chegada poder conduzir com aquela sintonia que normalmente tem cerimonialista, noiva, noivos, no caso, que o atendimento presencial proporciona, né? Eu tenho aqui a pergunta da Célia Amaral, que também está conosco. Obrigado, Célia, por estar acompanhando aí. Já passamos de 1h05, estamos caminhando para o final. Ela quer saber quanto o celebrante de Portugal cobra. Pode ser em euros o valor? É em euros, assim, os que eu já orcei aqui entre 600 e 900 euros. 900 euros, isso dá 4 por 1 hoje? Não, quase 6,5. 6,5, é que aqui eu só recebo em dólar, em euros aí não recebi. Multiplica por 7 que facilita aí, 9, 7. Verdade. É bastante. Miriam Deitman, minha amiga cerimonialista, nossa coordenadora da região sul. É maravilhoso ter informações como essa e poder, né, ao mesmo tempo, a gente fazer aí um up, né, um upgrade de todo um processo profissional, né, importante de conhecimento. Miriam Deitman, com você. Agradecemos, então, a excelente palestra, Fernanda. Todo mundo adorou, foi muito bom, muito bem explicado. Ao nosso querido mediador, muito obrigada, André, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. Também a Adriana, que colaborou conosco, mais do que nunca a nossa presidente, Rabi Simões, e agradeço a todos os que participaram. Foi um prazer tê-los conosco, e o CNCP e a Coordenadoria da Região Sul sempre está à disposição de todos. Agradecemos a atenção. Muito obrigada e aplausos para a nossa palestrante. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Minha querida Fernanda, muito obrigado por ter participado conosco. Né? Deixo agora o espaço para que você possa se despedir. Né? E espero vê-la em outras oportunidades, também palestrando Brasil afora e trazendo informações importantes desse novo destino, dessa nova tendência, os destinos web. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Agradeço a Adriana, principalmente, porque foi através dela que a gente criou essa conexão. Agradeço a Miriam, a André, a Rabi, foi muito bom. O que vocês precisarem, qualquer um de vocês que está assistindo, eu sou super acessível, me chama ali no WhatsApp, no Instagram, porque eu percebo, assim, e agora não é puxando, como é que é, brasa para o meu assado, que fala, né? Uhum. Mas é uma movimentação importante, assim, porque as pessoas, muitas não querem esperar mais até as liberações plenas acontecerem no Brasil, e está tendo bastante procura, assim, então acho que quem puder começar a direcionar o seu trabalho para trabalhar com destinos, mesmo dentro do Brasil, e com esse formato mais intimista, é quem vai ganhar um destaque no mercado, assim, porque é uma tendência que está muito forte em outros países. Eu até estava lendo uma pesquisa que saiu, em outros países a procura tem crescido absurdamente depois das liberações. Então, eu acho que é um caminho, é uma tendência que veio para ficar. E eu digo que é um fato importante, assim, que eu acabei não falando durante a palestra, que o Destination Wedding nos permite abrir um leque de possibilidades, porque não precisa ser casamento, pode ser renovação de votos, pode ser celebração de bodas. Até agora tem um casal que comemorou em maio, abril, 40 anos de casados, e me procurou, a gente estava pensando em viajar, será que a gente pode fazer uma celebração para comemorar os nossos 40 anos? E isso é genial, porque se a gente for parar para pensar na lista de clientes que a gente já fez o casamento em algum tempo passado e que pode vir a renovar os votos, então a gente começa... Eu sempre brinco com as cerimonialistas que eu faço mentoria,
que ser cerimonialista acaba sendo um pouco frustrante, porque a gente não consegue fidelizar o cliente, né? Que se o casamento não der certo, eles não vão contratar a mesma cerimonialista depois, porque, foi ela que deu azar. Mas daqui a pouco a gente começa a criar uma fidelização nisso. Vamos fazer uma renovação de votos, celebrar o aniversário de casamento, e talvez até por iniciativa da cerimonialista de procurar os casais, pode movimentar e isso trazer a alavanca que a gente precisa aí para impulsionar o nosso mercado, que a gente está merecendo muita festa para depois desse ano xarope que a gente teve, né? É o que eu falo muito aqui na região sul do Brasil. Daqui a pouco são os cerimonialistas que estão se casando, ou seja, antes de entrar a noiva, entra o cerimonialista na igreja, porque hoje a vontade de fazer casamento é tão grande que o próximo casamento que tiver aqui no sul, eu acho que o cerimonialista vai na frente da noiva para poder fazer a entrada primeiro do que ela. Eu acho que sim, porque agora, como eu falei, eu tive um home wedding para 11 pessoas. Gente, eu vi aquelas fotos, eu chorava, ai meu Deus, como eu amo fazer casamento, eu estava com saudade disso, porque a gente se apega aos casais, e aí ficar um ano no vazio, assim, eu me questionei muitas vezes, será que casamento é para mim mesmo? Será que já não é uma página virada na minha vida? Mas aí quando começou a surgir as noivas de novo, eu descobri, não é isso que eu quero, é isso que eu gosto, e é isso que me motiva. Então, eu acho que os Destination Wedding podem vir até nesse caminho, assim, de renovação de votos, porque depois de tudo que a gente tem passado, acho que os casais merecem se dizer que se amam e se aceitarem de novo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e aí entram as renovações de votos e vamos fazer renovação de votos de norte a sul, no mundo inteiro, onde nos chamarem a gente faz. Meus amigos, 1h12 praticamente de palestra, de conhecimento, de aprimoramento, né, de informações que a Fernanda Dutra nos trouxe. Para você que entrou no meio da nossa live, vou dizer para você que a Fernanda Dutra é assessora de eventos há 12 anos, com uma forte atuação aqui no sul do Brasil e mais recentemente agora em Portugal. Qual é o horário aí, Fernanda? Qual é o teu horário aí agora? 1h14. 1h14? Meu Deus do céu, está na hora de descansar. Então, quero dizer a vocês muito obrigado, Rabi Simões, presidente do CNCP, obrigado, Miriam Deichmann, por abrir esse espaço para que eu pudesse estar aqui também fazendo o nosso papel de mediador. Fernanda, um beijo muito grande, Deus lhe abençoe, né, que traga bastantes Destino Wedding aí para você em Portugal. Obrigado à minha querida amiga Adriana Fruciante, que serviu de intermediação e organização para que o nosso webinar tivesse toda essa logística, aquelas pessoas que ficaram, né, por trás dos bastidores, nos ajudando a desenvolver mais um, né, conteúdo de excelência, celebrar o amor de norte a sul do Brasil. A você, meu amigo, a você, minha amiga, de toda a parte do Brasil, obrigado por participar conosco. Um beijo no coração de vocês e até o próximo webinar aqui no CNCP. Tchau, pessoal. Um beijo. Obrigado. Boa noite. Obrigado.